Bom, Gabriela, mas quais são os níveis de atuação do RH? Que níveis são esses? Desde quando que existem níveis de atuação do RH? Existem níveis sim, eu vou explicar para você quais são agora mesmo. Esses são os 3 níveis de atuação de um profissional de RH. Eu organizei dessa forma em formato de pirâmide para conseguir demonstrar quanto tempo normalmente nós estamos focados em cada um dos níveis. Então, o nível operacional hoje ocupa boa parte da nossa atuação, partindo então para um nível tático, para a menor parcela do nosso tempo estar focada no RH estratégico. Mas o que é um RH operacional? É aquele que tem foco extremo em processos burocráticos e muito administrativos. Então, ele foca só no curto prazo, na rotina, e ele busca então garantir a eficácia nas operações. É ainda aquele profissional de RH que está no modus bombeiro, sabe? Aquele que vive o dia, que aparece um monte de problema no dia, ele passa o dia inteiro resolvendo aqueles problemas, e aí chega no final do dia a sensação é de que ele não fez nada, ou tudo que ele tinha planejado fazer ele não conseguiu. Esse ainda é um RH operacional. O RH tático é aquele que cria planos estratégicos, visando então melhorar essa eficiência, melhorar a utilização dos recursos das pessoas, tem um foco em resultado, mas ainda é de médio prazo. Então, ele já envolve um pouco de articulação de um conjunto de áreas com maior integração, então ele não trabalha tão isolado. O profissional de RH, quando ele está no nível tático, ele já começa a criar parcerias com outras áreas, com outras empresas, com outros profissionais. A gente vai ter uma aula específica falando sobre o poder das parcerias nesse módulo. E ele começa a melhorar a performance, inicia nesse controle de indicadores e passa a ter uma orientação e uma influência maior sobre a liderança. Já o RH estratégico conhece bem o negócio e o mercado. Então, a gente, lembrando, né, RH operacional está só focado no aqui e no agora, no que está acontecendo. O RH tático já começa a criar alguns movimentos internos de se aliar a outras áreas, de estar olhando para a performance, de estar medindo um pouco de resultados, mas essa articulação ainda é muito interna. Ele busca melhorar o que existe dentro da empresa, partindo para um RH estratégico que não olha só para o interno, que também está olhando para o externo. Então, ele conhece o negócio, o mercado, ele pensa nessa projeção do futuro da empresa e ele começa a participar desses comitês articuladores, né, que a gente fala que é a mesa de decisão da alta gestão. Esse RH ele precisa ter algumas competências que são muito importantes para atuar nesse cenário realmente estratégico. A primeira delas, e essa não dá para abrir mão, é foco em resultado, visão sistêmica, precisa ter total domínio das métricas da área e uma habilidade política muito forte para estar transitando em diversos níveis. O que é uma habilidade política? É ele conseguir falar com a pessoa mais simples lá do chão de fábrica, até uma alta gestão, e ele conseguir se adaptar a todos esses diferentes perfis e conseguir ter um bom relacionamento e uma boa influência em todos eles. Então, também é uma aula específica que a gente vai ver nesse módulo, que é a arena política do posicionamento estratégico ou de uma atuação como gestão. Então, se hoje o nosso tempo está distribuído, extremamente focado em operacional, partindo um pouquinho para o tático, e lá a menor fatia do nosso tempo está no RH estratégico, esse é um posicionamento de alguém que ainda não é estratégico ou de que não é uma liderança ou que não está atuando com consultoria. Como a ideia é a gente estar aqui nesse segundo passo, se desenvolvendo e se habilitando a se tornar um líder na área, um consultor de mercado reconhecido de fato, ou um profissional mais estratégico, a gente precisa inverter essa pirâmide. A gente precisa passar menos tempo no nosso operacional, mais tempo no RH tático e dedicar a maior parte do nosso tempo a sermos estratégicos, né? Partindo dessa definição aqui. Mas o que é o RH tradicional que nós ainda temos, né? É focado em funções burocráticas e envolvido em procedimentos e padrões. Então, esse formato de RH, ele é responsável por rotinas de folha de pagamento, de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento. E agora,
você pode estar se questionando, mas treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção não são considerados estratégicos para a companhia? A resposta é não, não. Não quando seu foco é só operacionalizar esses processos, ou seja, realizar as tarefas sem avaliar resultados e impactos na organização. Você só sai fazendo. Eu preciso recrutar, eu vou achar o candidato, pronto, fechei. Preciso fazer um treinamento, aí você procura rapidamente um treinamento, oferece lá só para se livrar o quanto antes disso. Mas você não está medindo o resultado, não está medindo para ver se a liderança realmente melhorou depois disso, se os resultados valeram a pena, se aqueles profissionais estão ficando ou se eles estão engajados que você selecionou. Então, é isso que eu preciso que você entenda. Você precisa tirar a cabeça do fazer, eu preciso fazer, e tirar um tempo para pensar no que você está fazendo, para pensar nos resultados do que você vai fazer, para pensar se valeu a pena, para analisar, para ver cenários. Então, sair desse modo de execução muito louco, que a gente não consegue sair, que a gente só quer fazer, e a gente tem que parar para analisar se o que está sendo feito realmente está tendo resultado, tá? Atualmente, muitas empresas e, infelizmente, muitos profissionais atuam de forma totalmente operacional, mas com uma grande exigência e concorrência no mercado, surge a possibilidade de terceirizar algumas rotinas, da gente trazer um pouco mais de tecnologia, trazer algum software de RH que seja o nosso aliado para automatizar as atividades que são operacionais e você consiga ter mais tempo livre para, de fato, estar invertendo essa pirâmide, saindo do operacional e se tornando estratégico. O que é um RH estratégico, então? Ele atende às necessidades da empresa e atua com o desenvolvimento da organização. Esses são dois conceitos que eu quero que você diferencie. Existe o desenvolvimento humano que a gente faz com as equipes e existe o desenvolvimento organizacional que a gente faz da empresa, quando a gente torna a empresa como um todo mais competitiva no mercado. Então, o setor de RH, nessa visão mais estratégica, ele precisa obrigatoriamente trabalhar buscando resultado, focado em indicadores e que ele conheça os objetivos da empresa e com isso, então, consiga agregar valor à companhia e aos colaboradores. Então, é necessário que o RH se consolide no desenvolvimento das estratégias e não da execução. A gente precisa parar de querer ser reconhecido por ter feito um bom trabalho, mas sim por ter planejado bem esse trabalho e ter alcançado os melhores resultados. Então, um profissional de RH estratégico precisa muito dessa visão de mercado, dos negócios da organização. Ele precisa transitar em todas as áreas e ter um bom relacionamento com esses gestores, com os diretores, com os colaboradores. Então, é aquela visão holística que a gente fala de todos os sistemas e processos que são executados na empresa. Essa gestão do RH estratégico ela é muito norteada pelas informações precisas, e aí entram os indicadores, as métricas de RH. A gente tem um módulo inteiro falando sobre indicadores, mas eu já achei importante a gente estar introduzindo isso nesse momento, no momento que eu estou te explicando o que é uma atuação estratégica de fato, e a gente, a partir dessas métricas, consegue propor ações e avaliar se essas ações propostas tiveram real efetividade, né? Esse RH estratégico também usa soluções tecnológicas e é aqui que a gente enfrenta uma grande resistência. Eu diria assim que é um dos projetos mais difíceis que a gente tem na nossa carreira para conseguir aprovar, que é a implantação de software, que é investimento em tecnologia. Normalmente isso ainda é muito caro para as empresas e a gente não consegue, da melhor forma, demonstrar valor. Mas existem vários recursos gratuitos que a gente pode estar utilizando. O Google mesmo oferece diversos recursos gratuitos que já automatizam muitos dos processos de RH, e é essas tendências, tal de olho nesse mercado que a gente precisa estar constantemente para conseguir trazer essas soluções e implantar melhorias na empresa, mesmo sem um grande investimento, tá? Então, trouxe aqui alguns exemplos de diferença de atuação de um RH operacional, que é o tradicional ainda, para um RH estratégico, para ficar mais claro para você. Por exemplo, na folha de pagamento.
O que um RH operacional faz? Ele só realiza os processos manualmente. Ele sabe aquelas áreas assim, e eu tenho certeza que você já viu isso, que ainda precisam conferir muito tudo que é calculado, porque tem uma grande possibilidade de falha, já que muitas das informações são incluídas manualmente ou dependem das pessoas. Esse é um RH operacional. Já o RH estratégico, ele realiza todos esses processos utilizando a tecnologia. Com a tecnologia, ele reduz falhas e assim o retrabalho diminui assim, e otimiza ainda mais o tempo da equipe. No que se refere à gestão do desempenho, por exemplo, um RH operacional, ele não faz gestão do desempenho, não existe uma avaliação de desempenho na empresa, ou se ele tem, é só para formalizar um feedback e usar esses resultados no desenvolvimento do colaborador. Já um RH estratégico, as avaliações de desempenho são realizadas com base nas competências definidas pela empresa e customizadas no software. Lá no RH, o primeiro passo, a gente fez esse mapeamento de competências. Então, se a opção da empresa for realmente comprar um software para isso, você já tem esse mapa de competências prontos para alimentar esse software. Ou então você desenvolve alguma ferramenta que seja manual, mas ainda com base em competências definidas, que já faz parte de um RH estratégico. As metas são acompanhadas para que o desenvolvimento do colaborador e crescimento da companhia aconteçam, não é feito só para planejar desenvolvimento ou para estar formalizando feedback, né? No recrutamento e seleção, o RH operacional ele faz os processos sem alinhamento com diretriz, com cultura da empresa. Ele quer que os processos sejam fechados rapidamente, sem considerar muitas particularidades. Já o RH estratégico fecha esses processos de acordo com a política e a cultura da companhia, com acesso a banco de talentos, com esse perfil definido. Nós definimos esse perfil através da matriz de perfil de função e na descrição de cargo. E ele acompanha a evolução desses processos, considerando, então, o perfil dos candidatos versus os valores da empresa para que haja esse match, realmente para que haja essa combinação e esse casamento entre os perfis. Indicadores de desempenho no RH operacional não existem. A área só atua reproduzindo atividades sem visualizar a possibilidade de melhoria. Então, os processos são sempre os mesmos, realizados da mesma forma. Não existem métricas, ela está lá só executando e não consegue melhorar aquele processo nunca. No RH estratégico, existem diferentes indicadores customizados para mensurar o desempenho dessas equipes, considerando as diretrizes da empresa, alinhados aos objetivos de negócio, e esses resultados conseguem nortear novas práticas e possibilidades de desenvolvimento. A gente sai daquele modus operandi normal de estar só executando, de estar só reagindo às necessidades e começa a prever quais são essas necessidades de fato. Então, aqui é para exemplificar um pouquinho a diferença das duas atuações, e eu quero que você agora, nesse momento, reflita e se identifique o quanto você está sendo operacional, quanto o seu tempo está aqui, dedicado dessa forma na pirâmide, para que a gente possa, a partir dessa consciência, a partir de você estar consciente disso, conseguir realmente inverter essa pirâmide para que você seja mais estratégica. Eu sei que essa autoavaliação vai acabar esbarrando em gestão do tempo, e essa vai ser a nossa próxima aula, de fato, porque eu quero tirar essa objeção do seu discurso.